Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais essa aula de biologia. Na aula de hoje nós vamos resolver a prova da FAMECA, que é a Faculdade de Medicina de Catanduva, trabalhada pela VUNESP, que é uma excelente prova. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês a revisar, tá bom? Então essa aqui é a questão de biologia. A prova começa no número 12, tá? São 10 questões que nós vamos resolver aqui, começando por essa aqui. Veja só. Então aqui nós temos a figura representa de forma simplificada a gametogênese masculina. Então vamos nos adiantar aqui, fazer uma rápida revisão. Vamos lembrar que essas primeiras células aqui são as chamadas células germinativas. Células germinativas, todas elas são células 2N e são células que se reproduzem por mitose. Esse é o período chamado de multiplicação ou germinativo. Neste momento aqui, nós percebemos que a célula número 1 ela cresce e se torna a célula número 2. Tá? Aí eu posso concluir que esta célula número 1 trata-se de um espermatogônia. É uma espermatogônia. Essa espermatogônia ela é 2N, ok? E quando ele cresce, é a fase de crescimento, torna-se um espermatócito 1, ou espermatócito primário, que ainda é 2N. A diferença principal é que os cromossomos que estão localizados na espermatogônia são simplificados e os cromossomos localizados no espermatócito primário já passaram pela fase S da intérfase, tá? Continuando aqui, essa divisão aqui é uma meiose 1. Consequentemente, essa célula 3 é um espermatócito 2, já com N cromossomos, ok? Então aqui houve a separação dos cromossomos homólogos, então cada cromossomo em questão, cada cromossomo em questão está sem o seu par, mas ainda está duplicado. Aí nós vamos ter essa próxima divisão aqui, que é a meiose 2, sendo que esta célula aqui vai chamar-se espermatide. Essa espermátide também é N cromossomos, a diferença é que ela agora, cada cromossomo tem apenas uma cromátide. E isso aqui é o nosso espermatozoide, que também é N e é igualzinho a espermátide, a diferença é que ele tem o formato de espermatozoide com a sua cabeça, o seu corpo e a sua cauda. Tá? Então essa é uma revisãozinha a respeito da espermatogênese masculina, ou espermatogênese, né, a gametogênese masculina, para a gente poder identificar as alternativas. Então vamos lá, tentando eliminar os erros, né? Ao avaliar a quantidade de cromossomos contidos no núcleo de cada célula numerada, pode-se concluir que a célula 5 tem a metade do número de cromossomos da célula 4. A gente pode perceber que a quantidade de cromossomos é a mesma, tá? Então está errado. A célula 1 tem a metade do número de cromossomos da célula 2. A célula 1 tem a mesma quantidade de cromossomos da célula 2, porque a fase de crescimento não há nem redução, muito menos duplicação. A célula 3 tem o dobro do número de cromossomos da célula 4. A célula 3 tem a mesma quantidade do número de cromossomos da célula 4, o que muda é a quantidade de cromátides, consequentemente DNA, tá? A célula 4 tem o mesmo número de cromossomos da célula 5, espermátide, espermatozoide, mesmo número de cromossomos, tá? Essa aqui é a resposta correta. Para fechar, a célula 2 tem o mesmo número de cromossomos que a célula 3. A célula 2 tem 2N cromossomos, a célula 3 tem a metade, passou pela meiose 1. Então, essa está errada, tá? Então, uma revisãozinha rápida aqui sobre a gametogênese masculina. Essa foi a primeira questão da prova. Vamos para a próxima questão. Os gráficos mostram a variação do número de indivíduos de 4 espécies X, Z, Y e W de animais de 2 hábitats diferentes. As populações X e Z são nativas e estavam em equilíbrio dinâmico nos hábitats. Já as populações Y e W foram introduzidas. Então, olha só, o X e o Z eram nativas do local, tá? São em locais diferentes, enquanto Y e W foram introduzidas no ambiente, cada um no seu ambiente.
e eu tenho os dois gráficos. O que eu posso perceber aqui? O gráfico 1, o x estava em equilíbrio aqui até a introdução do z, do y. Quando introduziu-se o y se deu muito bem no ambiente, enquanto que o x caiu, tá? Então isso é uma relação desarmônica, que nitidamente está prejudicando o x está caindo com o processo, tá? Enquanto que do outro lado, se z estava na estabilidade antes do w chegar, quando o w chegou, w se adaptou muito bem e z, que estava em equilíbrio, o texto disse isso, também subiu, ou seja, os dois se beneficiaram, não houve prejuízo. Então isso é uma relação harmônica. Vamos tentar eliminar só por essas conclusões, tá? Então, por exemplo, se é uma relação desarmônica, não pode ser mutualismo, o gráfico 1, não pode ser comensalismo, no gráfico 1, tá? Então, nós já eliminamos duas aí. Do outro lado, tem que ser harmônica. Nós eliminamos amensalismo, da letra B, nós eliminamos competição. E aí nós ficamos apenas com a letra E. Então, o que acontece aqui? Y, ao ser introduzido, começou a competir com X, que prejudicou o desenvolvimento de X. O Y se beneficiou, né? Ele acabou ganhando a competição, enquanto o X foi prejudicado. Tá? Do outro lado, os dois se beneficiaram do processo, mas como eles estavam vivendo sozinhos antes, não poderia ser mutualismo, porque é obrigatório somente protocooperação. Vamos lembrar aqui também que mutualismo é uma associação benéfica mais e mais obrigatória, comensalismo é mais para um e indiferente para o outro, é aquele cara que se beneficia de restos de alimento, como tubarões e rêmoras, a rêmora comendo o resto de alimento do tubarão. Predatismo é mais para presa e menos para o predador, por exemplo, leões e zebras, importante no controle populacional da presa. Tá? Amensalismo é mais e menos, ou até mesmo menos indiferente, que é quando você tem um indivíduo liberando substâncias químicas que impedem e prejudicam o crescimento de outro. O parasitismo é positivo para o parasita e negativo para o hospedeiro. Parasitismo, o parasita não quer matar o hospedeiro, às vezes acontece, mas não é a principal intenção do parasita. Competição é menos e menos, é a única que prejudica os dois. Mais uma vez o comensalismo e o predatismo se repete. Competição novamente é o que acontece aqui. Mas, prof, se aqui está prejudicando os dois, por que Y não está sendo prejudicado? Nós não temos o gráfico da análise de Y sozinho, mas provavelmente o Y chegaria ou estabeleceria um número de indivíduos no ambiente antes, né, do que ele conseguiu aqui, caso ele estivesse sozinho. Então, dessa forma, ele também sai no prejuízo. A resposta desse caso é a letra E. Próxima questão. Questão 14 da prova da FAMECA é uma questão de genética, uma questão simples até, mas ela tem um desafio, que é saber o número de genótipos diferentes. Como é que eu vou saber isso aqui? Olha só, um homem cujo genótipo é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, ou seja, ele é um triplo heterozigoto, um trihíbrido, casou-se com uma mulher cujo genótipo é Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho. Então a mulher não é trihíbrida, ela só tem dois heterozigotos, sendo que o Bzinho, Bzinho é um homozigoto. Sabemos que esses alelos são autossômicos, segregam-se de maneira independente durante a formação de gametas. Na descendência desse casal, o número esperado de genótipos diferentes quanto a esses pares de alelos seria. Tá? Existe uma fórmula que é o n elevado ao cubo. O n elevado ao cubo, ele daria um número de pares diferentes de gametas. Nós teríamos em torno, se eu tivesse aqui, 1, 2, 3 pares diferentes, seria 3 elevado ao cubo, que daria 27, que seria o número de fenótipos diferentes. O número de fenótipos diferentes sempre é o primeiro número da proporção fenotípica. Então, se eu tiver, por exemplo, Azão, Azinho, eu vou ter aquele 3 para 1. Então, o número 3 é o número de genótipos diferentes, que seria Azão, 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 Azinho e Azinho, Azinho. Se eu tivesse o de híbrido, eu teria aquela proporção 9 para 3 para 3 para 1, sendo que o 9 seria o número de genótipos diferentes. Mesma coisa para um trihíbrido. Se eu tivesse dois trihíbridos, eu teria aquela proporção 27 para 9 para 9 para 9 e assim vai. 27 seria o número de genótipos diferentes.
Porém, nós não temos dois tríhíbridos, nós temos um tríhíbrido e um dihíbrido. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos separar. Então, vou colocar aqui, ó, azão, azinho, cruzado com azão, azinho. Então, eu vou ter azão, 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 azinho e azinho, azinho. Aqui eu vou ter Bzão, Bzinho cruzado com Bzinho, Bzinho. Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho e Bzinho, Bzinho. E finalmente Czão, Czinho com Czão, Czinho, Czão, 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 Czinho, Czão, Czinho e Czinho, Czinho. Então note que eu tenho 1, 2, 3 genótipos. Eu tenho 1, 2 genótipos e eu tenho 1, 2, 3 genótipos diferentes. Então 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. 18 é o número de genótipos diferentes que essa combinação pode fazer, tá bom? Se fosse azão, azinho, bezão, bezinho, czão, czinho, com azão, azinho, bezão, bezinho, czão, czinho, nós teríamos 27, que não é o caso aqui. Questão 15 da prova da FAMECA mostra aqui uma célula, né, uma sequência que a gente pode observar aqui. A gente observa o núcleo, o DNA em verde, o DNA sendo aberto, realizando a produção de um RNA mensageiro, isso é um processo de transcrição, saindo o RNA mensageiro, sendo lidos os ribossomos dessa estrutura aqui, que é o retículo endoplasmático rugoso, proteínas sendo formadas, tá? Outro RNA aqui, ó, sendo traduzido nos ribossomos do retículo rugoso, proteínas sendo envolvidas por membrana, transportadas por vesículas até essa estrutura, que é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, né, recebe pela face cis e libera pela face trans essas vesículas modificadas e a secreção acontece. Tá? Então já traduzimos todo o desenho aqui para vocês. Aqui nós temos, veja só, as organelas apontadas pelos números 1 e 2 são respectivamente retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi, sendo que a organela 2 tem função de secreção. Tá? Então, complexo golgiense não é, retículo granuloso sim, retículo agranuloso não, retículo agranuloso não, granuloso sim, complexo Golgiense sim, empacotar a tripsina e a lipase, que seria o processo resumido de secreção celular, tá bom? Então, fácil essa questão, interpretação do desenho e função das organelas. Vamos para a próxima. Questão 16 diz o seguinte: na região sul-sudeste do Brasil, houve ocorrências de febre maculosa, cujos sintomas são febre súbita, dor de cabeça, dores pelo corpo, manchas avermelhadas nas mãos e nos pés. Caso não seja tratada rapidamente com antibióticos, a doença pode levar a óbito. O vetor da febre maculosa apresenta corpo com. Então vamos lá lembrar algumas coisas aqui. A febre maculosa é causada por uma bactéria chamada Rickettsia. Ok? Se ela é uma bactéria, como diz o texto, ela tem que ser tratada com o uso de antibióticos, tá? No caso, a febre maculosa, ele quer saber do vetor. A febre maculosa é transmitida por carrapato. Carrapato, não o carrapato do cachorro, é o carrapato selvagem, um carrapato chamado de estrela ou amblioma, SP, tá? É o principal agente, tá? Transmissor da febre maculosa. Se ele é um carrapato, a gente tem que lembrar que ele é um aracnídeo. E um aracnídeo, por exemplo, tem 4 pares de patas. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. 3 pares de patas é inseto. 5 pares de patas é crustáceo. 2 pares de patas por segmento, cabeça e tronco. Tá? Isso aqui, 2 pares de patas, são os diplópodes. 4 pares de patas, quelíceras e pedipalpos. Letra D de dado. 1 par de pata por segmento, cabeça e tórax. Isso aqui seria os quilópodes, ou a lacraia, por exemplo. Tá? Então, uma questão simples de identificação do vetor, porém, na verdade, o mais difícil aqui era você saber ou associar
que o vetor da febre maculosa era o carrapato. E o carrapato, uma vez que você identificou que era o carrapato, ficaria muito mais fácil, tá? Identificar o aracnídeo no meio do filo dos artrópodes. Beleza? Questão 17 é uma questão que fala sobre genética, dá para perceber aqui, né, que é sobre genética de populações e envolve grupos sanguíneos, tá? Então, qual que é o maior desafio aqui, galera? É o seguinte, quando a gente fala de genética de populações, geralmente é o seguinte, Azão mais Azinho é igual a 1, né, que é aquela fórmula que a gente utiliza, P mais Q é igual a 1, tá? Só que o que acontece aqui? Aqui nós temos três alelos. Vamos lembrar que a gente tem isão A mais isão B mais izinho. Isso aqui tem que ser igual a 1. Então ele fala o seguinte, ó, na população humana, o equilíbrio de Hard-Weinberg, a frequência de azão, isão A e isão B para o sistema BO é de 30% e 40%, respectivamente. Então, isão A é 0,3, que é 30%, isão B é 0,4, tá? Que é 40%. Ele não citou, mas, obviamente, para eu conseguir identificar todas as variáveis que ele vai perguntar, eu tenho que saber o valor de zinho. Então, o valor de zinho é o quê? É 0,3. Porque se eu pensar que zinho é igual a 1 menos 0,3 menos 0,4, né? No caso aqui, 1 é menos 0,7, tá? Izinho é igual a 1 menos 0,7, eu vou ter izinho igual a 0,3, tá? Então, eu já descobri que isso aqui tem que ser 1, ok? Então, ele quer saber aqui a frequência esperada de indivíduos do grupo sanguíneo A. Vamos lembrar que o cara do grupo A é isão A ou isão A, izinho. Isão A é um homozigoto. Então, eu posso fazer, por exemplo, 0,3 elevado ao quadrado. 0,3 ao quadrado, nós vamos ter 0,09, tá? Essa seria a porcentagem de indivíduos A homozigoto. Desse lado aqui, eu tenho aquele 2PQ, porque ele é um heterozigoto. Então, é 2 vezes A, que é 0,3, vezes Izinho, que também é 0,3. Então, 3 vezes 3, nós vamos ter 9. Vezes 2, nós vamos ter 18. Então, nós vamos ter aqui 0,18. Então, se eu somar 0,18 mais 0,09, 0,18, 0,18 mais 0,09, nós vamos encontrar 0,27, que equivaleria a 27%, que é a resposta letra B de bola, tá bom? Então, quando ele pergunta de tipo A, eu tenho que achar a frequência do homozigoto e a frequência do heterozigoto e somar as duas porcentagens, beleza? Questão número 18 diz o seguinte: 4 pessoas tiveram seus cariótipos identificados por meio de técnicas laboratoriais que foram verificadas as informações da tabela. Então, a pessoa 1, número total de cromossomo 47, ou seja, ela tem mais um. Só que ela tem os cromossomos sexuais normais. Então, aqui eu vou ter uma aneuploidia somática. Não é o problema nos sexuais, isso é uma mulher, tá? Então, por exemplo, poderia ser aqui uma síndrome de Down, ok? O número 2 tem 45, também é alterado. X0, então isso aqui é uma mulher, síndrome de Turner. Síndrome de Turner, claramente aqui é a falta de um cromossomo X, ok? O 3 tem um a mais, 47, XXY. Então isso aqui é uma síndrome de Klinefelter. Que é um menino. E aqui eu tenho 47 também, é uma aneuploidia, e é uma síndrome do duplo Y. Duplo Y é um menino também. Tá? Então, todo mundo tem alguma alteração. Aqui eu tenho um a mais, aqui eu tenho um a menos, um a mais e um a mais. Todas essas alterações são classificadas como aneuploidia, que é quando você muda um a mais ou um a menos, você muda parcialmente o cariótipo, tá? O genoma. Você não muda completamente. Se você alterar o genoma completo, é euploidia,
tá? Alterou o genoma completamente. A partir desse resultado, pode-se afirmar que indivíduos 2 e 4 são do sexo masculino. O 2, acabamos de ver, é uma menina. Então tá errado. O 4 é masculino. O 3 e o 4 apresentam triploidia. 3 e 4, cuidado aqui, gente. Triploidia significa 3N, tá? O que ele quer dizer é trissomia. Trissomia é quando eu tenho trios de cromossomos, ao invés de pares, tá? Então, esse um a mais, por exemplo, uma síndrome de Klinefelter, uma síndrome duplo Y, são trissomias dos cromossomos sexuais, e não triploidia, tá? O erro está bem aqui. O indivíduo 1 e 2 apresentam monossomia, o 1 é um a mais, então a trissomia. O 2, sim, o 2 é uma monossomia, síndrome de Turner, o 3 não, tá? Indivíduos 1, 2 e 3 são do sexo feminino, o 3 é do sexo masculino, e por fim, a letra E, então, o indivíduo 1, 3 e 4 apresentam trissomias, exatamente, um a mais. Aqui eu não sei, provavelmente, né? É uma síndrome, poderia encaixar no 1, poderia ser síndrome de Down, poderia ser síndrome de Patot, que é do 13, a Down é mais 21, poderia ser de Edwards, Edwards é mais 18, tá? A 3 é Klinefelter e a 4 é duplo Y, como a gente já comentou, tá bom? Então essa questão 18 é a letra E. Olha lá, questão 19. A figura mostra o que ocorre com uma proteína em estrutura terciária submetida a uma temperatura elevada. Então vamos lá. Estrutura terciária é aquela tridimensional, ok? Temperatura elevada pode levar a um processo de desnaturação, junto também com a variação de pH. Então a gente consegue observar aqui, ó, a estrutura terciária com ligações entre as moléculas de aminoácidos, na verdade entre os radicais. Isso aqui, ó, tá vendo que é entre enxofres? Isso aqui a gente vai chamar de pontes de disulfeto, tá? Essas pontes de sulfeto ocorrem entre alguns aminoácidos, como cisteína, por exemplo, que tem o enxofre no seu radical. E conforme a temperatura se eleva, ocorre o processo de desnaturação, quebrando essas pontes de sulfeto, trocando, mudando a forma, ela perde a sua forma e, consequentemente, ela perde a sua função. Tá? Então, alguns conceitos importantes sobre desnaturação. Então, o fenômeno ilustrado, que é o fenômeno de desnaturação, permite concluir que a proteína se modifica por ter uma nova sequência de aminoácidos. Não há alteração de sequência de aminoácidos. Essa sequência de aminoácidos ela é determinada geneticamente. Ela é determinada pelo DNA. Eu só vou ter uma alteração na sequência de aminoácidos se eu tiver mutações, tá? As pontes químicas entre os radicais dos aminoácidos foram desfeitas. Entre os radicais dos aminoácidos foram desfeitas. A princípio, sim, né? Parece que está certa, que seria as pontes de sulfeto. Essa quebra entre as pontes químicas entre os radicais acabaram ocasionando a desnaturação, tá bom? Houve alteração na forma da proteína, mas não em sua função. Não, alterou forma, alterou função, né? Relação de desnaturação. Houve rompimentos de algumas ligações peptídicas entre os aminoácidos. Veja que as ligações peptídicas seriam essas ligações aqui entre as bolinhas, entre os aminoácidos. Nós não tivemos nenhuma ruptura de ligação peptídica. A ligação rompida foi entre os radicais, a chamada ponte de disulfeto. A ligação peptídica não é rompida com alteração de temperatura e pH, tá bom? E a proteína resultante apresenta uma estrutura quaternária. Não, não, não. Ó, estrutura quaternária é quando eu tenho, veja só, coloca aqui, ó. Eu tenho uma estrutura terciária aqui, aí eu vou ter uma outra terciária, aí eu vou ter, deixa eu mudar de cor, uma outra terciária, por exemplo, e uma outra terciária. Então, quando eu tenho interação entre várias proteínas terciárias, eu tenho uma quaternária. Aqui eu só tinha uma terciária que quebrou, então ela continua sendo ali uma terciária desnaturada, mas não vai evoluir para uma quaternária. Então esse é o erro da questão. Portanto, a resposta correta é a letra B de bola.
Questão 20, uma questão de botânica, uma questão de morfologia, fala o seguinte: a batata inglesa ou batatinha, Solanum tuberosum, é originada da América do Sul e foi disseminada pelo mundo após a chegada dos europeus ao continente americano. Trata-se de um alimento versátil, com facilidade de transporte e armazenamento que justifica sua grande disseminação. A batata inglesa, classificada como caule, pode apresentar. Vamos, ele já está dizendo que ela é um caule. Se ela é um caule, a gente sabe que ela fica embaixo da terra, ela é um caule subterrâneo, que não é o tradicional do caule, a maioria dos caules são aéreos. E especificamente ele é um caule do tipo tubérculo, tá? Subterrâneo tipo tubérculo. Então, ela apresenta região pilífera? Não, região pilífera é característico de raiz. Pecíolos. Pecíolos é característico de folha, o cabinho da folha, flexível. Estames. Estames é a parte masculina de uma flor. Parênquima clorofiliano. Parênquima clorofiliano é o parênquima que faz fotossíntese. Então eu posso encontrar nas folhas, na maioria dos casos, ou em alguns caules aéreos, como é o caso de cladódio, caule de cacto, mas não em caule subterrâneo. Botões vegetativos são aquelas gemas que quando, né, a batata fica muito tempo na geladeira, elas começam a germinar, dando origem a pequenas folhinhas, tá? Então isso é uma característica de caules, e por isso que a batata inglesa é um caule. A gente não observa isso, por exemplo, na batata doce, que é uma raiz do tipo tubérculo, nem na cenoura, nem na mandioca, beleza? Questão 21 fala sobre ventilação pulmonar, sobre respiração, sobre fisiologia. Depende de uma série de estímulos desencadeados pelo centro bulbar, o bulbo, que também é responsável, uma região do encéfalo responsável pelos batimentos cardíacos. O ar consegue atingir os alvéolos pulmonares porque o bulbo estimula. Então, basicamente, ele está perguntando aqui como é que é o mecanismo de meu Deus, inspiração, tá? Eu tenho dois grupos musculares que são o diafragma. Deixa eu mostrar aqui que eu já tinha feito. Diafragma e os músculos intercostais. O diafragma separa o tórax do abdômen e os intercostais levantam as costelas, tá bom? Então, basicamente, para inspirar, o que vai acontecer? Lembra que a gente tem que fazer força para inspirar. Vai fazer força para expirar. Se você vai fazer força para expirar, tanto o diafragma quanto os intercostais se contraem. Só que quando eles se contraem, o diafragma desce e o intercostal sobe, tá? Quando isso acontece, o volume da caixa torácica aumenta. Ela vai expandir, porque as costelas vão subir, o diafragma vai descer, a caixa torácica vai expandir. Quando o volume aumenta, a pressão interna do pulmão diminui. A pressão interna do pulmão é menor do que a pressão atmosférica. Então, isso vai fazer com que o ar entre pelo pulmão, pelas vias aéreas, pela traqueia, pelos broncos, bronquíolos, chega até os alvéolos pulmonares. No momento de expiração, existe um relaxamento. O diafragma e o intercostal relaxam, o diafragma sobe, o intercostal desce. Aí nós vamos ter aqui o volume interno diminui, a pressão interna aumenta, então a pressão interna é maior que a pressão atmosférica e o ar acaba sendo expulso. Como ele acabou perguntando sobre expiração, nós vamos analisar aqui, inspiração, né? A contração do diafragma e dos músculos intercostais reduz a pressão interna dos pulmões. Aqui, perfeito. A letra A já está condizente com o nosso raciocínio. O relaxamento do diafragma e dos intercostais reduz a pressão interna? Não, aumenta a pressão interna. Tá? O relaxamento do diafragma e a contração dos intercostais reduz o volume? Aí não. Eles não estão concordando, eles têm que concordar. Se um está contraído, o outro está relaxado, o outro está contraído também. Se um está relaxado, o outro também tem que estar. Não pode ser diferente. O relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais reduz o volume dos pulmões. Bom, tá certo, ó.
Relaxa, relaxa, reduz volume. Mas isso aqui é um movimento de expiração. Não é o que ele pediu. A contração do diafragma e relaxamento, ó, ao contrário, não bateu, tá? Por isso que a resposta da número 21 é letra A. E a última questão da prova da FAMECA, questão 22, fala sobre bactérias. Vamos ver o que ela fala aqui, ó. Muitas bactérias apresentam, além do DNA cromossômico, uma molécula de DNA circular adicional denominada plasmídios, que podem conter genes vantajosos sobreviventes desses micro-organismos. A vantagem mais conhecida desses genes relacionados à sobrevivência das bactérias é. Então, olha aqui, ó, um esqueminha mostrando a bactéria, de uma maneira simplificada, com seu material genético principal, chamado de nucleóide, que é um DNA, o seu plasmídio, que é um DNA extracromossômico, que ele pode trocar por conjugação, a parede celular, que é formada por uma substância chamada peptidoglicano, e a membrana plasmática, que é uma bicamada de fosfolipídios, assim como qualquer outra célula tá, presente, a membrana é igual para todas as células, ok? Mas aqui ele está perguntando, basicamente, qual é a vantagem desses genes presentes nos plasmídios podem fornecer às bactérias. Impedir a ação fagocitária de neutrófilos, geralmente isso aqui tem a participação da parede ou da cápsula. Algumas bactérias têm uma cápsula por fora da parede ainda, que estão relacionadas com a patogenicidade, com o impedimento de fagocitose, tá? Inibir a penetração de interferons no citossol. Interferons geralmente são produzidos pelo sistema de defesa e estão relacionados a vírus e não diretamente a bactérias, tá? Mas no citossol, no caso, não tem nenhuma relação aqui. Dificultar a lise celular por osmose, isso é uma função da parede celular. Aumentar a produção de anticorpos, bom, se aumenta a produção de anticorpos, isso aqui piora, né? Esse aqui é o sistema imune. Se eu aumento a produção de anticorpos, eu pioro para a bactéria. A casa cai para ela. Proporcionar resistência a certos antibióticos, principalmente as penicilinas, porque algumas dessas bactérias produzem uma enzima chamada beta-lactamase, que é uma enzima que degrada alguns antibióticos que tem na sua composição anel beta-lactâmico, tá? Então a resposta aqui é letra E dessa questão, beleza? Assim nós finalizamos a resolução desta prova. Beleza, pessoal? Muito obrigado, valeu!